Oi, pessoal, tudo bem? Já ouviu falar de um termo que é até meio engraçado, chamado imunidade de rebanho? O que é isso? Sobre o que ele fala? Por que ele é importante? Por que a gente sempre ouve falar dele? E aí, ficou curioso? Então fica no vídeo que hoje nós vamos falar sobre imunidade de rebanho e a importância dela. Bom, pessoal, sempre que a gente fala de imunidade de rebanho, é muito importante que a gente diga, ou melhor, que a gente defina o que ela é, para que ela serve e por que a gente discute ou fala tanto sobre ela quando a gente fala sobre cobertura vacinal. Bom, a imunidade de rebanho é um termo, como o próprio nome sugere, que veio a partir da medicina veterinária. De uma forma muito simplista, o que significa? Dentro de uma dada comunidade, que pode ser a sua casa, a sua rua, seu bairro, a cidade, o estado, o país, enfim, quanto mais pessoas forem imunizadas, ou seja, receberem vacina para uma determinada doença, menores as chances de um determinado micro-organismo causador de doença circular naquela comunidade. E aí, o que a imunidade de rebanho ajuda a gente a entender? Bom, se o nível de cobertura vacinal é alto, se a quantidade de pessoas vacinadas é alto, a chance de uma determinada doença circular nessa comunidade, mesmo que infelizmente ainda tenham pessoas não imunizadas, é muito baixa. Então, de novo, quando falamos de imunidade de rebanho, falamos dentro de uma comunidade, seja ela qual for, quanto maior o nível de indivíduos vacinados, menor a chance de uma doença acontecer. Isso, por vezes, é traduzido, pelas secretarias municipais e estaduais de saúde como taxa de cobertura vacinal. Sempre que a taxa de cobertura vacinal cai, o efeito de rebanho cai. Ou seja, isso significa dizer que dentro daquela comunidade, a quantidade de indivíduos não imunizados e, portanto, suscetíveis a uma determinada doença aumenta. Qual a consequência disso? Aquela doença pode voltar a circular numa determinada comunidade. Então é muito importante que, seja por campanha ou seja por situações em que você tem observado na mídia de uma forma geral o aumento de determinadas doenças, que são doenças que podem ser preveníveis por meio de vacina, que você se vacine, obviamente. Leve seus pais, namorado, namorada, marido, mulher, filhos, enfim, para que todos se vacinem. Quanto menor o número de pessoas suscetíveis, menos determinadas doenças vão circular. Então fique sempre atento a isso para que você não acabe ajudando a ser aquela pessoa que vai ajudar o índice de cobertura vacinal a cair. E qual que é o ideal? Bom, isso é muito variável de doença para doença, mas números superiores a 85, 90% da população vacinada normalmente estão associados a níveis de segurança bem interessantes com relação à transmissão de doenças. Ou seja, quando eu digo que 90% da população ou de uma determinada comunidade está vacinada para aquela doença, significa que as chances daquela doença se instalar ou circular nesse ambiente são muito, 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 muito pequenas. E lembrando, como nós já falamos em outros vídeos, as vacinas, elas são seguras. Você não vai virar jacaré, você não vai brilhar no escuro, nem nada de ruim vai acontecer com você. Deixe de lado essas notícias falsas, deixe de lado essas informações e vacine-se. Quando a gente fala de imunidade de rebanho, como vocês bem entenderam, a gente está falando da coletividade. Só que para que a coletividade aconteça, é fundamental que os indivíduos que compõem esse todo estejam vacinados. Então não adianta a gente falar, mas eu queria que essa taxa de cobertura fosse superior a 90%. Se você que está vendo esse vídeo não estiver fazendo a sua parte. Então, para que nós tenhamos uma taxa de cobertura vacinal e, portanto, uma imunidade de rebanho boa, nós precisamos que cada um de nós contribua ativamente, se vacinando, se protegendo contra essas doenças. Bom, existe um aspecto muito importante quando a gente pensa sobre a imunidade de rebanho, que é: será que ela protege até mesmo aqueles que não se vacinam? Vamos lá. Antes de mais nada, vacinação é muito importante. Segundo aspecto, de uma certa forma, a resposta seria sim, mas vamos tentar entender isso com muita calma.
Vamos voltar para aquele contexto que eu falei ainda há pouco. Em torno de 90% da população vacinada, em torno de 90% da população protegida para que aquele determinado micro-organismo que causa a doença não circule. Como o número de indivíduos suscetíveis, ou seja, que não tomaram a vacina, é muito menor do que aqueles que tomaram a vacina, de uma forma indireta, como a chance desse micro-organismo circular é muito menor, mesmo esse indivíduo que não se vacinou vai ter uma menor chance de se infectar. Mas muito importante, a proteção direta só é conferida para aqueles que se vacinaram. Então, de novo, deixa essa história de não quero me vacinar para lá, vá se vacinar e seja mais um que vai ajudar a compor essa feliz estatística de cobertura vacinal. Esse conceito de imunidade de rebanho, ele é um conceito amplamente utilizado em epidemiologia. Então, é muito importante que você entenda isso, que vocês considerem e principalmente respeitem esse conceito. Faça a sua parte individualmente, estimule as pessoas ao seu redor, seja na sua casa, na igreja, no círculo social que você frequenta, na sua cidade, para que esses números de taxa de cobertura aumentem e que as doenças que são totalmente preveníveis por vacina não voltem a circular, não voltem a matar crianças, idosos e outras pessoas da população. E aí, gostou desse vídeo? Esclareceu suas curiosidades sobre imunidade de rebanho? Que bom! Então, já sabe, né? Deixa o joinha, clica no sininho, se inscreva nas nossas redes sociais e até a próxima.